Bom dia! Estamos aqui mais uma vez estudando a palavra, amém? A leitura de hoje é Provérbios capítulo 12. Vamos lá? Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Já ouvimos mais ou menos esse versículo, esse mesmos dizeres em outra leitura, né? Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Automaticamente é abençoado, você tem sabedoria, você tem direção. Mas o que aborrece a repreensão, aquele que ignora a repreensão, a correção, acaba sendo estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. Certo? O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Quando a gente está quando a nossa raiz, quando nós temos raiz em alguma coisa, é dificilmente a gente sair dela, porque nós estamos enraizados. É como uma planta, né? Ela vai crescendo, você joga semente, você rega, você coloca ela numa terra fértil, você vai regando, você vai adubando, ela vai crescendo. À medida que ela vai crescendo, a raiz dela vai se aprofundando, certo? A raiz dela vai criando forma, vai criando força. Então, é a mesma coisa conosco. A raiz dos justos, ela não será removida, porque todos os dias, cada vez mais, a gente está se alimentando da palavra de Deus, a gente está em comunhão com o Senhor, a gente está andando em retidão, a gente vai fazendo a nossa parte, o Senhor vai fortalecendo a nossa raiz, para que a gente não venha com muita facilidade quebrar essa raiz, ser removido. Amém? Então, o homem não se estabelece pela perversidade. Ele pode fazer o que ele quiser, pelo seu próprio entendimento, achando que está certo, fazendo coisas ruins achando que está certo, né? Mas tudo isso é perversidade e ele não vai se estabelecer. Mas a raiz dos justos, aquela pessoa que está cada vez mais junto ao Senhor, a raiz dos justos não será removida. Amém? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Forte, né? Que eu e você sejamos essa mulher virtuosa, que a gente seja coroa para os nossos maridos. Você sabia que a gente santifica o marido? Tem um versículo aqui também na Bíblia, não lembro agora de cabeça, mas a palavra do Senhor fala que a mulher santifica o seu marido. E você sabia também que quando você fala mal do seu marido para outras pessoas, você tá, tipo, não digo amaldiçoando o seu marido, mas você não tá fazendo uma coisa certa, você tá falando mal do seu próprio marido. Por mais que ele seja ruim, por mais que ele tenha alguns defeitos que a gente não gosta, por mais que de repente talvez você esteja passando em alguma crise, alguma luta, dobre o seu joelho para Deus, apresente o seu marido para Deus, peça ao Espírito Santo que ele convença o seu marido do caminho errado, do pecado, do arrependimento. Dobre o seu joelho e apresente o seu marido para Deus. Não fica falando mal do seu marido. Porque se eu e você tem o poder de abençoar o nosso marido, por que que vai amaldiçoar? Por que que vai maldizer? Seu marido tem que ser como um amigo seu, um conselheiro, um companheiro, um parceiro. Então, antes de querer falar mal do seu marido,
aquele que convive com você todos os dias na sua casa, querendo ou não, convive com você todos os dias, não queira fazer, sabe, do seu ambiente, junto com seu marido, algo ruim, mas apresente para Deus, dobre o joelho, apresente para Deus, faça a sua parte como mulher, como esposa, abençoe o seu marido, e eu tenho certeza que o Senhor vai mover, vai trabalhar no sobrenatural, algo vai acontecer e eu creio que será transformado, amém? Mas não fale mal, seja como uma mulher virtuosa, seja como uma coroa para o seu marido. Você tem esse poder de santificar a vida dele através de você, amém? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso, totalmente engano. Vamos grifar aqui. Versículo 6. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Às vezes você tem bom conselho para dar para alguém, né? Tem gente que escuta e é livre de alguma coisa, e tem gente que ignora, né? Mas que a nossa boca seja retos para bons conselhos, amém? Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. O que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso, é falta de juízo. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e os que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então vamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca, né? Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Que tipo de fruto tem saído da sua boca? Palavra de bênçãos ou de maldição? Palavra de vida ou de morte? Certo? Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á atribuído, retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude, né? O engano. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Quem fala muito, quem fala demais, né? Ele é comparado como ponto de espada. Mas a língua dos sábios é medicina, é saúde, é cura. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa
apenas um momento. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A verdade sempre aparece, né, gente? O que adianta querer ficar mentindo, contando mentirinha? Além do que você vai estar fazendo algo que não agrada ao Senhor, né? Porque a gente sabe quem que é o pai da mentira. Então, que a gente permaneça na verdade sempre, na justiça, né? Para que a gente venha permanecer para sempre. Mas a língua mentirosa, apenas um momento ela dura. A verdade sempre vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal o acompanhará em cheio. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, gente, vamos parar de mentira. O Senhor abomina os lábios mentirosos. Em nome de Jesus, se arrepende, peça perdão e larga da mentira. Vamos ter prazer no Senhor. Vamos fazer com que o Senhor se alegre conosco. Amém? Vamos agir fielmente. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astutícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade traz um certo abatimento pra gente, né? Hoje em dia tá tão comum as pessoas viverem ansiosas. Tem gente que tem até crise de ansiedade, né? Misericórdia. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Mantenha sua leitura com a palavra de Deus, sabe? Deixa Deus ministrar no seu coração. Peça ao Espírito Santo, sabe? Para agir dentro de você, dos seus pensamentos. E que toda essa ansiedade seja levada embora pelo Senhor Jesus. Que você possa ter uma vida mais plena, mais tranquila. Amém? Que a boa palavra possa te alegrar. Versículo 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? E a Bíblia sempre adverte. Ouve os meus conselhos, ouve, né? As minhas orientações, desvia o teu pé do mal. Né? O caminho do perverso te faz errar. Se você deixar se conduzir pelo caminho do perverso, você vai estar errando, você vai estar saindo da direção de Deus. Então não escute os perversos, né? Veja qual é o fruto da vida dele, qual é o testemunho de vida que ele tem dado, qual que é o exemplo de vida que ele tem dado, como é os pensamentos dele, o que ele acha, quais são as opiniões, sabe? Começa a olhar dessa forma. Mas não entre no caminho dos perversos, porque certamente você errará, ele te fará errar. Então vamos continuar firme, forte, nos caminhos do Senhor, amém? O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua casa, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente.
Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém. Olha só, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia está a justiça, está a vida. E no nosso caminho, no percurso do nosso caminho, não há morte. Amém, gente? Eu vou ler aqui o rodapé da Bíblia. Tem um estudo aqui sobre educação, aprendendo com Deus, mas acho que eu vou deixar para ler no capítulo 13, que está falando muito sobre ensinamento, tá? Então eu vou ler aqui o rodapé da Bíblia. Então vamos lá. 12:4, que é a mulher virtuosa, é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Ele fala assim: a esposa afeta o seu marido. Ela pode se tornar uma coroa para ele ou arruiná-lo como uma enfermidade terrível que enfraquece o corpo. Pode-se entender a qualificação virtuosa como uma referência ao caráter moral. Esta esposa possui um caráter forte e virtuoso. É uma mulher de competência e valor. A coroa sugere que, graças às excelentes qualidades desta esposa íntegra e eficiente, seu marido pode realizar o seu potencial e ser grandemente admirado por outros. Contrastando com ela, vemos a mulher que envergonha seu marido publicamente. Enquanto a esposa de valor ajuda seu marido a alcançar a plenitude de suas capacidades, a esposa indigna é sempre um estorvo para o seu desenvolvimento, impedindo-o de ser respeitado ou influente em sua comunidade. Ter uma esposa assim é como ter podridão nos ossos, numa doença aflitiva e fatal. Misericórdia, né, gente? Então não vamos ser esse tipo de esposa, não, esse tipo de mulher, não. Vamos ser aquela que ajuda nossos maridos, que abençoa nossos maridos, que ora pelos nossos maridos. Amém? 12:5. O 5 fala: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Os pensamentos podem se revelar em palavras a qualquer momento. Tudo que você fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Mas o que você fala também passa pela sua mente. Então, os pensamentos podem se revelar em palavras a qualquer momento. Mais cedo ou mais tarde, nos transformamos naquilo que permitimos ocupar nossa mente. O apóstolo Paulo nos incentivou a ocupá-la com tudo o que é construtivo, bom, amável, virtuoso e louvável. Isso está lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 8 ao 9. Vamos ler rapidinho? Filipenses 4, aqui ó, 4 do 8 ao 9, fala assim, ó. O título é assim, ó: o em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Glória a Deus. Então vamos aí se manter nesse tipo de pensamento, nesse tipo de caminho para a nossa vida. E o Deus da paz nos abençoará. Amém? Aqui, mais um estudinho. Como os atos, as palavras também dão frutos.
Aqui a referência é do capítulo 12, do versículo 12 até o 15. Como os atos, as palavras também dão frutos. As palavras podem trazer satisfação quando são sábias ou calamidade quando são insensatas. As palavras perversas se tornam armadilha para a pessoa que as profere. Do versículo 17 ao 22. As palavras podem ser curativas ou destrutivas. A expressão pontas de espada lembra um movimento rápido e penetrante, e é uma imagem apropriada para o substantivo tagarelice, falar, falar precipitada ou irrefletidamente. Fala, sabe aquela pessoa que fala sem pensar? Tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes a palavra que sai da boca dela é como uma espada que, ó, te mata, assim, te corta, sabe? Te traz um dano. E uma vez uma palavra lançada, não tem como voltar, né? Uma vez ditas, nossa, olha só, nem tinha lido isso. Uma vez ditas as palavras não podem ser retiradas. Ai, amém. Jesus afirmou que todos os homens e mulheres prestarão contas das palavras ditas impensadamente. Uau! Gente, vamos pensar antes de falar, misericórdia. Se Jesus se preocupou tanto com as palavras descuidadas, o que diria das palavras precipitadas que ferem como uma espada? O contraste é feito com o maravilhoso poder curativo das palavras dos sábios. Então, que eu e você venha a ser como os sábios, que pensa antes de falar. Sabe aquele momento que dá vontade de você, assim, rebater com tudo? Pá! Tomou? Tomou, levou? Vamos contar até 5, até 10. Respirar. Se for preciso ficar em silêncio, fique em silêncio. Se for rebater, que seja com palavras sábias, amém? E o último estudo, no versículo 25, que fala sobre a ansiedade. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Palavras boas ajudam quem as ouve a almejar ser uma pessoa melhor, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Se a gente já está vivendo um momento difícil, por que a gente vai querer ouvir palavras que te deixam mais para baixo, que te deixam mais desanimado, não é mesmo? Então vamos abrir nossos ouvidos para que a gente ouça palavras boas, palavras saudáveis. Amém? Palavras boas ajudam quem as ouve a almejar ser uma pessoa melhor, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Deus nos diz para lançarmos nossos cuidados sobre Ele. Isso está em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7. E para não ficarmos ansiosos, Filipenses 4, versículo 6. Lá em Filipenses fala, né? Pra gente não ficar ansiosos com coisa alguma, não se preocupar. Antes tem os nossos pedidos, as nossas petições a Deus. Então, ao invés de ficar ansioso, vamos apresentar para Deus em oração aquilo que está afligindo nosso coração, a nossa mente, aquilo que a gente precisa. Vamos entregar a nossa ansiedade no altar de Deus, para o Senhor, amém? Então não vamos ficar ansiosos. No entanto, é extremamente animador ouvir palavras de encorajamento no meio de uma provação. Sabe o que é bom, gente? A gente assistir testemunhos ou assistir mesmo pregação. Ontem mesmo eu estava lavando a louça, eu coloquei no YouTube uma pregação do Luciano Subirá. Alguma coisa das escrituras, amando as escrituras, alguma coisa assim. Eu achei maravilhoso ele trazendo uma palavra sobre a Bíblia, sabe? Sobre um melhor entendimento. Quero até assistir de novo, prestando mais atenção, porque a gente vai fazendo as coisas e vai ouvindo, né? Então, ao invés de você ficar ouvindo música, assim, que te deixa pra baixo, sabe? Ficar
vendo noticiários ruins, se lamentando, sabe? Se entristecendo, se amargurando, lembrando de coisas ruins, ficando alimentando, sabe, essas coisas ruins dentro da gente. Põe um louvor, vai ouvir um louvor, sabe? Vai, coloca no YouTube um testemunho, uma palavra. Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, ele prega assim, sabe, direto e reto, sem ladainhas assim. A explicativa dele é muito boa. Então, põe no YouTube lá, testemunho, pregação sobre ansiedade, alguma coisa assim, e vai se alimentando disso. Ou até mesmo peça ao Espírito Santo direção e vai ler a Bíblia. Primeiro conselho de tudo, né? Vai conversar com Deus através da Bíblia. Tenho certeza que o Senhor vai abrir seus olhos, vai abrir sua mente para você entender e Ele vai falar com você. Amém? E aí você vai se acalmando, o Senhor vai tratando, vai ministrando no seu coração, na sua vida. Amém? No entanto, é extremamente animador ouvir palavras de encorajamento no meio de uma provação. O encorajamento desafia as pessoas a se moverem numa determinada direção. Amém? Então, hoje é isso. Capítulo 12 lido. Vamos ser uma coroa sobre a cabeça dos nossos maridos. Vamos prestar atenção naquilo que a gente fala. Não vamos falar aleatoriamente, sem parar, sem pensar. Não, vamos respirar, vamos pensar antes de falar, porque uma vez que você lançou uma palavra sobre alguém, sobre você mesmo, aquela palavra já foi e não volta mais. Então vamos ter cuidado com os nossos dizeres, vamos andar na vereda da justiça, né? Vamos para que o nosso caminho esteja na vida e não na morte. Vamos alcançar o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos amar a disciplina, o conhecimento, que o Senhor sempre está nos orientando. Amém? Vamos nos enraizar na palavra do Senhor. Vamos nos manter forte na palavra do Senhor. Amém? Que os nossos pensamentos venham ser retos, venham ser justos, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um domingo abençoado, que Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura. Tchau!